Olá! Neste vídeo iremos abordar o tema paralelismo, ou simplesmente pipeline. Esta apresentação faz parte da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores, ministrada pelo professor Sérgio Freitas, na Universidade de Brasília, Faculdade Gama. Os alunos responsáveis são Álvaro Fernando, Fernando Vinícius, Guilherme Vergara e Ramayane Medeiros. Nossa agenda é a seguinte: o que você precisa saber, ou seja, quais assuntos você precisa entender para acompanhar este vídeo. Iremos apresentar uma breve introdução, explicar algumas definições, apresentar alguns exemplos, finalizar com um resumo e por fim mostrar nossas referências bibliográficas. Vamos lá! O objetivo é apresentar uma introdução sobre pipeline. O que você precisa saber? Esses são os pontos mais importantes: a organização de uma CPU e os 7 passos para a execução de uma instrução. Introdução. Há anos, o processo de buscar instruções na memória é um grande gargalo na velocidade de execução de uma instrução. Para amenizar esse problema, os computadores, desde o IBM Strange de 1959, tinham a capacidade de buscar instruções na memória antecipadamente, de maneira que estivesse presente quando necessários. Essas instruções eram armazenadas em um conjunto de registradores, chamados buffer de busca antecipada. Assim, quando necessário, uma instrução podia ser apanhada no buffer de busca antecipada, em vez de esperar pela conclusão de uma leitura de memória. Na verdade, a busca antecipada divide a execução da instrução em 2 partes, a busca e a execução. O conceito de pipeline amplia essa estratégia. Em vez de dividir a execução em apenas 2 partes, ela é dividida em mais partes, cada uma manipulada por uma parte dedicada do hardware, e todas elas podem executar em paralelo. Definições e exemplos. Pipeline é uma técnica que permite que a CPU realize a busca de uma ou mais instruções, além da próxima a ser executada. Essas instruções são colocadas em uma fila de memória dentro do processador, onde aguardam o momento de serem executadas, pois só poderá começar quando a outra instrução acabar, dando sequência ao procedimento. Por exemplo, uma analogia. Vamos supor uma lavanderia, em que cada etapa possa ser realizada em 30 minutos. Etapa número 1. Colocar a roupa na máquina de lavar. Etapa 2. Depois de lavada, colocá-la na máquina de secar. Etapa 3. Depois de seca, passar o ferro. Etapa 4. Depois de passada, arrumá-la no armário. Supondo-se que cada uma dessas etapas leve 30 minutos para ser realizada, a lavagem de um cesto de roupa continuará levando 2 horas para ser realizada. Entretanto, podemos iniciar a lavagem de um cesto de roupas a cada 30 minutos, até que tenhamos 4 cestos sendo lavados simultaneamente, um em cada etapa do pipeline. Depois das primeiras 2 horas, teremos um cesto de roupa lavado a cada 30 minutos. Ao final do dia, teremos lavado muito mais cestos de roupa do que sem uso de pipeline. Exemplo prático de pipeline. Pipeline de 5 estágios. Estágio 1. Unidade de busca de instrução. Busca a instrução na memória e a coloca em um buffer até que ela seja necessária. Estágio 2. Unidade de decodificação de instrução. Decodifica a instrução, determina o seu tipo e de quais operadores ela necessita. Estágio 3. Unidade de busca de operando. Localiza e busca os operandos, sejam nos registradores, seja na memória. Estágio 4. Unidade de execução da instrução. É a que realiza o trabalho de execução da instrução, normalmente fazendo os operadores passarem pelo caminho de dados. Estágio 5. Unidade de gravação. Escreve o resultado de volta no registrador adequado. Pipeline em função do tempo. Durante o ciclo do relógio 1, o estágio S1 está trabalhando na instrução 1, buscando-a na memória. Durante o ciclo 2, o estágio S2 decodifica a instrução 1, enquanto o estágio S1 busca a instrução 2. Durante o ciclo 3, o estágio S3
busca os operadores para a instrução 1. O estágio S2 decodifica a instrução 2 e o estágio S1 busca a terceira instrução. Durante o ciclo 4, o estágio S4 executa a instrução 1. S3 busca os operandos na instrução 2. S2 decodifica a instrução 3 e S1 busca a instrução. E durante o ciclo 5, S5 escreve ou grava o resultado da instrução 1 de volta no registrador, enquanto os outros estágios trabalham nas instruções seguintes. Suponha que o tempo de ciclo desse relógio seja de 2 nanosegundos. Assim, uma instrução leva 10 nanosegundos para percorrer todo o caminho do pipeline de 5 estágios. O tempo do ciclo do relógio do processador deve ser igual ou maior que o tempo de execução do estágio mais lento do pipeline. Deve-se procurar dividir a execução de instrução em estágios com o mesmo tempo. O pipeline deve ser mantido sempre cheio para que o desempenho máximo seja alcançado. O pipeline não reduz a latência, o tempo que demora para executar uma instrução de uma única tarefa, mas ajuda no desempenho de todo o trabalho. Problemas no uso do pipeline. Alguns problemas no uso do pipeline são: estágios podem ter tempo de execução diferentes. Para isso, basta implementar esse estágio como um pipeline, onde cada subestágio possui tempo de execução semelhante aos demais estágios do pipeline principal, ou replicar esse estágio colocando réplicas em paralelo no estágio principal. O número de réplicas é dado pela razão entre o tempo do estágio mais lento e os demais. O sistema de memória é incapaz de manter o fluxo de instruções no pipeline, ou seja, o uso de memória em cache com alta taxa de acerto e tempo de acesso compatível com o tempo do ciclo de pipeline. Conflito de estrutura. Acessos simultâneos à memória por 2 ou mais estágios. A solução é caixas separadas de dados e instruções, ou memória com múltiplos bancos com acessos independentes. Conflito de dados. Uma instrução faz uso de operando que vai ser produzido por uma outra instrução que ainda está no pipeline. Finalização. Neste vídeo você aprendeu um pouco da história do conceito de pipeline, o conceito em si, um exemplo do cotidiano, no caso a lavagem de roupa, e o exemplo teórico. Entenda. Utilizando o exemplo do cotidiano, para a lavagem de um cesto de roupa, ainda assim, mesmo utilizando pipeline, um cesto de roupa vai demorar 2 horas para ser lavado. Porém, utilizando pipeline, a cada 2 horas, 4 cestos de roupas foram lavados. Isso não diminui o tempo total para um cesto de roupa ser lavado, apenas diminui o intervalo com que os cestos são lavados, ao invés de 2 horas para 30 minutos. Isso é tudo, pessoal. Essas são nossas referências e obrigado por assistir.